Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Palavra da salvação. Comentário. Mateus 1, 1. Santo Agostinho. O que Deus concedeu àqueles que, pela unção do óleo, foram consagrados reis e sacerdotes, o Espírito Santo concedeu ao homem Cristo, acrescentando uma purificação, pois o Espírito Santo purificou o que da Virgem Maria se formara para ser corpo do Salvador. Esta é a unção do corpo do Salvador, por isso foi chamado Cristo. Todos os erros dos hereges acerca de Cristo podem ser reduzidos a três classes: os concernentes à sua divindade, à sua humanidade ou a ambas de uma só vez. Cerinto e Ebião disseram que Jesus Cristo era apenas um homem. Insistindo neste erro, Paulo de Samosata asseverou que Cristo não existiu sempre, mas que seu princípio data somente de seu nascimento de Maria, pois não crê que seja algo maior que um homem. Esta heresia foi renovada depois por Fotino. A perversidade de Nestório foi afirmar que o engendrado do seio da Virgem Maria foi apenas um homem, a quem o Verbo de Deus não assumiu em unidade de pessoa e união inseparável. Erro que ouvidos católicos de modo algum puderam suportar. Alguns fazem de Sabélio discípulo de Noeto, que dizia que Cristo era o mesmo e idêntico Pai e Espírito Santo. Os maniqueus disseram que nosso Senhor Jesus Cristo era um fantasma e que não poderia nascer de um útero de mulher. Mas, se o corpo de Cristo foi um fantasma, o Senhor então nos enganou. E se nos engana, não é a verdade, mas Cristo é a verdade. Então seu corpo não foi um fantasma. Fausto diz: é certo que o Evangelho começou a existir, a ser nomeado a partir da pregação de Cristo, que em nenhum lugar diz que nasceu dos homens. Mas a genealogia não é o Evangelho, pelo simples fato de que nem sequer seu escritor se atreveu a denominá-la como tal. O que então ele escreveu? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Não é livro do Evangelho de Jesus Cristo, mas livro de sua genealogia, prossegue Fausto. Vede como Marcos, que não teve o cuidado de escrever a genealogia, mas apenas a pregação do Filho de Deus, que é o Evangelho, iniciou de modo tão competente: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que se veja que a genealogia não é o Evangelho. No mesmo Mateus 4,12, lê-se que, depois da prisão de João, começou Jesus Cristo a pregar seu Evangelho. Portanto, tudo o que se narra antes disso consiste na genealogia e não no Evangelho. Ative-me a João e Marcos, cujos princípios pareceram-me suficientes porque não introduzem Davi, nem Maria, nem José. Agostinho refuta Fausto desse modo. Que responderá então Fausto ao apóstolo quando este diz: lembra-te que o Senhor Jesus Cristo, que descende do sangue de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. 2 Timóteo 2,8? Pois o que era o evangelho do apóstolo Paulo era o também dos demais apóstolos e de todos os fiéis encarregados da pregação de tão grande mistério. E assim o diz em outra parte: seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. 1 Coríntios 15:11. Então, nem todos escreveram, mas todos o pregaram. Os arianos não querem admitir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
sejam de uma só e mesma substância, natureza ou existência, mas dizem que o Filho é criatura do Pai e que o Espírito Santo é criatura da criatura, vale dizer, criado pelo mesmo Filho, e creem que Cristo tomou a carne sem alma. Mas João declara que o Filho não somente é Deus, mas da mesma natureza que o Pai, já que depois de haver dito e o Verbo era Deus, acrescenta: todas as coisas foram feitas por ele, e de onde fica claro que aquele por quem todas as coisas foram feitas não foi ele mesmo feito. E se não foi feito, não foi criado, e assim é da mesma natureza que o Pai, pois toda a natureza que não é de Deus é criatura. Não compreendo em que nos favoreceu a pessoa do mediador, não redimindo a melhor parte de nós, e assim, assumindo só a carne que, separada da alma, nem sequer pode sentir tal benefício. Pois se Cristo veio salvar o que havia perecido, como o homem todo é o que pereceu, o homem todo necessita do benefício do Salvador. Portanto, Cristo, com sua vinda, salvou-o na totalidade, assumindo o corpo e a alma. Que respondem, ademais, a tão claros argumentos da Escritura evangélica que o Senhor tantas vezes menciona contra eles? O de Mateus: a minha alma está numa tristeza mortal. Mateus 26, 38. O de João: eu tenho o poder de a dar e tenho o poder de a reassumir a vida. João 10, 18. E muitos outros semelhantes. E se disserem que Cristo falou em parábola, temos as razões dos evangelistas que, ao narrar os fatos, assim como atestam que teve corpo, dizem também que teve alma, pelas afecções que não podem existir senão na alma. Assim, em sua narrativa lemos: Jesus admirou-se, irritou-se, Mateus 8, Marcos 6, Lucas 7, e assim outros mais. Os apolinaristas, assim como os arianos, disseram que Cristo tinha assumido apenas a carne, sem alma. Vencidos neste ponto pelos testemunhos evangélicos, disseram que o princípio pensante, que é a alma racional do homem, estava ausente na alma de Cristo, desempenhando o Verbo o papel daquela. Se assim fosse, forçoso seria crer que o Verbo de Deus conformou um tipo de animal como figura de corpo humano. Em relação à carne mesma, os hereges mostram ter se apartado da ortodoxia da fé, até o extremo de dizer que aquela carne e o Verbo são de uma só e mesma natureza, afirmando insistentemente que o Verbo se havia feito carne no sentido de que algo do Verbo se havia mudado e convertido em carne, mas não que esta carne se tivesse tomado da carne de Maria. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Palavra da salvação. Comentário Mateus 1, 2. Santo Agostinho. O evangelista Mateus mostra ter se proposto narrar a genealogia de Cristo segundo a carne e inicia por sua genealogia. Lucas, apresentando-lo mais como sacerdote para a expiação dos pecados, não relata sua genealogia desde o início de seu evangelho, mas sim desde o batismo de Cristo, onde João dá testemunho dele, dizendo: eis o que tira o pecado do mundo. João 1,29. Ademais, na genealogia de Mateus, se dá a conhecer que Cristo, nosso Senhor, tomou sobre si nossos pecados, mas na genealogia de Lucas, se dá a conhecer a abolição de nossos pecados por ele. É por isso que Mateus traça a genealogia descendo de Adão a Cristo, e Lucas ascendendo de Cristo a Adão.
Mas, ao descrever em ordem descendente a genealogia humana de Cristo, Mateus inicia desde Abraão. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Judá gerou de Tâmar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou Obed de Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Palavra da salvação. Comentário Mateus 1, de 3 a 5. Santo Ambrósio. Lucas afastou estas mulheres para manifestar a série da estirpe sacerdotal como imaculada. Mas a decisão de Mateus não é sem razão e justiça, posto que, quando ele escreveu em seu evangelho que aquele que deveria tomar sobre si os pecados de todos nasceu na carne e estava submetido a injúrias e à paixão, não pensou que discrepasse de sua santidade e que ele não recusasse também a injúria de uma origem maculada. Tampouco seria vergonhoso para a igreja o fato de ser congregada entre os pecadores, uma vez que o próprio Senhor nasceu de pecadores. Por fim, para que os benefícios da redenção pudessem ter início com os seus próprios antepassados, e para que não se creia que a mancha da origem possa ser impedimento para a virtude, nem que algum insolente se gabe de sua nobreza. Vede, no entanto, que Mateus não nomeou inutilmente os dois irmãos, Farés e Zara, mesmo que a genealogia só exigisse a menção de Farés. Nessa menção de ambos há um mistério. Nos dois irmãos gêmeos está descrita a dupla vida dos povos, um segundo a lei, outra segundo a fé. Mas como Ruth, que era estrangeira, casou-se com um judeu, e por qual razão o evangelista julgou que deveria mencionar na genealogia de Cristo esta união que a lei designava como adúltera? Parece disforme que o Salvador proceda de uma genealogia ilegítima, a não ser que acudamos à sentença do apóstolo. A lei não foi feita para o justo, mas para os injustos. 1 Timóteo 1,9. Como entrou Ruth no povo de Deus, sendo estrangeira e moabita, principalmente quando a lei de Moisés proibia tais enlaces e excluía os moabitas do povo de Deus, senão porque a santidade e a pureza de suas obras a colocaram acima da lei mesma? Ela passou além da determinação da própria lei e mereceu ser computada entre os ascendentes do Senhor, por causa do parentesco escolhido do espírito, não do corpo. Ruth é um grande exemplo para nós, pois nela estamos prefigurados todos nós que entramos, recolhidos dentre os gentios, na igreja do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Davi gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Palavra da salvação. Comentário. Mateus 1, de 6 a 8. Santo Ambrósio. Mas a excelência do santo Davi sobre todos será em ter se reconhecido homem e em haver procurado lavar com lágrimas de penitência o pecado de haver roubado a mulher de Urias. Com isso mostra que ninguém deve confiar na própria virtude, porque todos temos um grande inimigo, invencível para nós, sem a ajuda e o favor de Deus. Encontrarás muitas vezes em personagens ilustres graves pecados, como prova e ensinamento de que, como homens, se renderam à tentação,
para que nunca se julgassem por suas qualidades eminentes mais do que homens. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de 8 a 11. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim. E Joaquim gerou Jecomias e seus irmãos, na época da deportação para Babilônia. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 1, de 8 a 11. São Jerônimo. No segundo livro dos Reis, lê-se que Jorão gerou Uzias. Tendo este morrido, Josabé, filha do rei Jorão, irmã de Uzias, tomou Joás, filho de seu irmão, e o livrou da carnificina praticada por Atalia. A Joás sucedeu no reinado seu filho Amazias, depois do qual reinou o filho deste, Azarias, que é chamado Osias, a quem sucedeu seu filho Joatão. Vês, portanto, segundo a fidelidade histórica, que houve 3 reis intermediários, os quais foram omitidos pelo evangelista. Jorão também não gerou Uzias, mas Ocosias e os demais enumerados. Mas como o propósito do evangelista era pôr em distintos períodos a 3 séries de 14 cada uma, e Jorão se havia misturado com a família da muito ímpia Jezebel, sua memória desaparece até a 3ª geração, ou seja, até Osias, para que não fosse colocada na santa genealogia. Ou, de outro modo, deve-se saber-se que o primeiro Jecomias é o mesmo Joaquim, e o segundo é o filho, não o pai, e que o nome do primeiro se escreve com K e M, e o segundo com CH e N, escrito que, por erro dos copistas e pela distância temporal, confundiu depois os escritores gregos e latinos. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 12 a 15. E, depois da deportação para a Babilônia, Jecomias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 1, de 12 a 15. Rábano Mauro. Mas vejamos a significação em sentido moral destes ascendentes do Senhor. Depois de Jecomias, preparação do Senhor, segue Salatiel, Deus minha petição. Porque o que está preparado não busca nada senão Deus. Mas novamente ele se faz Zorobabel, vale dizer, professor da Babilônia, isto é, dos homens terrenos, aos que faz conhecer que nosso Pai é Deus. É o que significa Abiúde. E então aquele povo reergue-se dos vícios, de onde seguem-se Eliaquim, que se traduz por ressurreição. E igualmente o ajudado a bem agir, que quer dizer Azor, faz-se Sadoc, o justo, e então diz o amor do próximo fiel. Ele é meu irmão, que significa Aquim, ou pelo amor de Deus, que se traduz por Eliúde, meu Deus. Logo vem Eleazar, Deus que me ajuda, porque reconhece que Deus é quem o ajuda. O fim para o qual tende é revelado por Matã, que é dito dom, ou o que doa. Espera, com efeito, o Deus doador. E assim como lutou no princípio e lançou os vícios sob seus pés, assim também lutará no fim da vida. E se fará Jacó, e assim chegará a José, isto é, o aumento das virtudes.
Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Palavra da salvação. Comentário Mateus 1, 16. Santo Agostinho. Ele é mais convenientemente chamado de filho por aquele que o adotou do que se fosse chamado de gerado por aquele de cuja carne não saiu. Assim, quando Mateus disse, ao iniciar a genealogia, e Abraão gerou Isaque, e ao terminá-la em José, Jacó gerou José, mostrou claramente que está falando de seu pai segundo a ordem da natureza, porque em José não foi adotado, mas gerado. Ainda que Lucas dissesse que José foi gerado por Eli, tal expressão não nos deriva perturbar. Com efeito, não é absurdo dizer que alguém que adotou um filho gerou-o não pela carne, mas pela caridade. Com razão, Lucas, expondo a genealogia de Cristo, não desde o início do Evangelho, mas desde seu batismo, e apresentando-o de preferência como sacerdote para a expiação de nossos pecados, se encarregou de narrar sua origem pela adoção legal, porque pela adoção somos feitos filhos de Deus, crendo no Filho de Deus. Mas pela genealogia carnal relatada por Mateus, vemos de preferência que o Filho de Deus foi feito homem por nós. Lucas nos mostra suficientemente a razão pela qual chama José de filho de Eli, pois José foi adotado por Eli, quando chama Adão de filho de Deus pela graça, a mesma que ele perdeu depois pecando, quando Deus o estabeleceu no paraíso tal como um filho. Isto é contrário à afirmação de Valentino, que disse que Cristo não havia assumido nada da Virgem, mas que havia passado por ela por um riacho ou um canal. Porque quis Deus tomar a carne no ventre de uma mulher é algo conhecido por seus desígnios secretos, talvez para dignificar desse modo os dois sexos, assumindo a forma de um varão e nascendo de uma mulher, ou por outra causa que eu não diria de modo temerário. O que pela unção do óleo concedia Deus aos que eram ungidos para ser reis, realizou o Espírito Santo no homem Cristo, acrescentando uma purificação. Por isso, quando nasceu, foi chamado Cristo. Não estaria de acordo com o direito divino que José julgasse dever separar-se de Maria, porque ela não deu à luz Jesus Cristo por meio da cópula carnal, mas permanecendo sempre virgem. Com efeito, que esse exemplo se apresente magnificamente aos fiéis casados, isto é, que ainda que por consenso mútuo guardem continência, a união conjugal pode permanecer, não pela mistura corporal dos sexos, mas pela cuidadosa guarda do afeto no coração, principalmente porque a José e Maria pôde nascer um filho sem relação carnal alguma. Todos os bens do matrimônio se cumprem nos pais de Cristo: a fé, a prole e o sacramento. A prole é o próprio Senhor. A fé, porque não houve adultério. O sacramento, porque não houve separação. A genealogia teve que ser continuada até José, para que naquele singular matrimônio não fosse feita injúria ao sexo masculino, em todos os casos preeminente, sem prejudicar, por isso, a verdade, visto que tanto José como Maria eram da linhagem de Davi. Cremos, portanto, que também Maria foi da linhagem de Davi, porque cremos nas Escrituras, que dizem ambas as coisas, que Cristo é da linhagem de Davi, segundo a carne, o Romanos 1,3, assim como Maria, que foi sua mãe, não por coabitação com um varão, mas permanecendo sempre virgem. Mateus 1,18, Lucas 1,34 a 35. Mas não foi uma pessoa o Filho de Deus e outra o Filho do homem,
mas uma mesma pessoa. Cristo, Filho a um só tempo de Deus e do homem. Assim como em um mesmo indivíduo, uma coisa é a alma e outra coisa é o corpo. No mediador entre Deus e os homens, uma coisa foi o Filho de Deus e outra o Filho do homem. Digo outra coisa pela diferença de natureza, não pela unidade de pessoa. Mas, objeta o herege, não sei como ensinais que nasceu no tempo e mesmo que dizeis coeterno ao Pai, posto que o nascer é como um certo movimento de um ser que não existe antes de nascer e para o qual o nascer traz o ato de existir, de onde se infere que o que já existia não pôde nascer e que, se pôde nascer, não existia antes. Ao que responde Agostinho: suponhamos, como muitos querem, que há no mundo uma alma geral, que de tal sorte vivifica todas as sementes por uma certa operação inefável, que permanece sempre distinta das naturezas engendradas. Indubitavelmente, essa alma, quando chegou ao útero, para formar a matéria passiva segundo as funções que deverá poder depois exercer, faz com que haja consigo uma mesma pessoa naquele ser que sabemos que não tem a mesma natureza dela, de onde se faz, pela ação da alma na matéria passiva, um só homem, a partir de duas naturezas, sendo a alma e a carne distintas. E assim, confessamos que a alma nasceu do útero, esta mesma alma que, vindo ao útero, dizemos que conferiu vida ao concebido. Afirmarei que ele é dito nascido de sua mãe, que lhe formou um corpo a partir de si mesma, no qual ele poderia nascer. Não como se, antes dele nascer, sua mãe pudesse, no que se refere a ele, não estar enraizada no ser. Assim, portanto, de uma maneira ainda mais incompreensível e sublime, o Filho de Deus nasceu tomando para si a perfeita humanidade de sua mãe. E ele que, por sua singular onipotência, é a causa do nascimento de todas as coisas geradas. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 17. Todas as gerações, pois desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Comentário Mateus 1, 17. São João Crisóstomo. Talvez o evangelista tenha dividido as gerações em 3 partes para mostrar-nos que os judeus não se fizeram melhores pela mudança de regime político. Antes, tanto sob os juízes quanto sob os reis, os pontífices e os sacerdotes persistiram nos mesmos males. É por isso que ele também relembra o cativeiro da Babilônia, indicando que nem depois dele corrigiram-se. Ele não menciona o desterro no Egito, porque os judeus não temiam os egípcios como os babilônios ou os assírios, porque aquele era antigo, este recente, e também porque eles não foram levados ao Egito como castigo por seus pecados, diferentemente do desterro na Babilônia.